seguir a Cristo, para onde quer que ele vá, precisam entrar profundamente nesse estudo, e não só na teoria, mas numa experiência viva com Cristo. Pois ele falou que sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo não somos nada. Cristo em nós, a Bíblia diz, a esperança da glória. E ontem nós estudamos bastante sobre a questão da divindade de Cristo. O termo, a palavra Deus e Jeová, usada para Cristo em toda a Bíblia, nós vimos de Gênesis até do Velho e Novo Testamento, e nós vimos que quando essa palavra é usada para Cristo, refere-se à sua natureza. A sua natureza. Assim como a palavra homem, nós vimos, né, ela tem vários sentidos, e um deles é natureza, pode ser gênero, como pode ser também natureza. Nós vimos também que a palavra Deus, ela também pode ser usada em vários sentidos, e o dicionário diz que esse tipo de palavra é uma palavra que lembra o termo que diz polissêmica. Então é necessário compreender as palavras para que nós entendamos o contexto em que ela está aplicada, e então nesse sentido possamos ter uma compreensão racional desse tema relacionado à divindade de Cristo. Hoje nós vamos continuar esse estudo. Nós vamos dar outro aspecto de entendimento à natureza de Cristo, e eu gostaria que vocês nos acompanhassem nesse tema, que é realmente muito profundo. E como nós vimos ontem, é uma série que a gente está colocando no canal, e já foi colocado o primeiro vídeo, né, uma rejeição do Filho de Deus, e será colocado os próximos, a sequência, né, a parte 2, a parte 3 e também a parte 4. Eu estou adiantando para vocês aqui essas partes, e a gente está gravando. Se a gravação ficar boa, a gente vai subir para o nosso canal para que essa sequência continue. Bom, hoje nós vamos ver uma rejeição ao Filho de Deus em outro aspecto, tá? No sentido de natureza, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão e como, e de maneira bem sutil, tem se feito hoje uma rejeição ao Filho de Deus, mesmo declarando ele ser Filho de Deus. Nós vimos isso ontem. Não adianta dizer que Jesus é o Filho de Deus. Não é só isso, porque nós também somos filhos de Deus. Amém? Amém. Mas nós somos filhos de Deus no mesmo sentido que Cristo é Filho de Deus? Não. Os anjos também são filhos de Deus. Mas os anjos são filhos de Deus no mesmo sentido que Cristo é o Filho de Deus? Então não basta dizer é o Filho de Deus. É necessário compreender o que está implícito nessa frase para Cristo. Nós vimos ontem que foi justamente isso que Satanás não compreendeu lá no céu. E ele quis então ser semelhante ao Altíssimo. E o único que é semelhante ao Altíssimo é o Filho de Deus, é Cristo. Ele é o unigênito do Pai, o único gerado da mesma espécie. Então, nós vimos que não basta dizer que é Filho de Deus, é necessário compreender o sentido pleno dessa palavra usada para Cristo. Tá? Bom, muito bem. Nós vamos considerar agora, a proposta agora dessa manhã é entendermos um pouquinho das crianças. Vocês vão entender o porquê que é importante nós estudarmos as nossas crianças e também Cristo quando criança. Nós vamos desenvolver e ao final vocês vão entender plenamente o que nós estamos trazendo aqui. Bom, a Bíblia nos ensina que nós somos nascidos, formados em iniquidade, em pecado. Salmo 51, verso 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58, 3 diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras.
nós realmente vemos, desde o nosso nascimento, que as crianças têm naturalmente tendências ao mal. E quando nós estudamos como que é feito hoje a nossa concepção relacionada à natureza, nós vemos que as crianças, todas hoje, nascem de um homem e de uma mulher. E esse homem tem natureza pecaminosa corrompida, devido ao pecado de Adão e de Eva. Todos nós hoje somos, por natureza, corrompidos, desde a infância. A mulher também. Então, a concepção de uma criança através de um homem e uma mulher de natureza pecaminosa corrompida, o que gera? Uma criança com a mesma natureza pecaminosa corrompida. Isso precisa ficar muito claro para nós. Então vem a pergunta: quando somos crianças, todos nós temos propensões malignas e corruptas? Irmãos, isso nós vemos em nossos filhos. Eles, sem ainda ter o poder de decisão, de escolha, isso só vai acontecer a partir dos 7 anos, que eles vão começar a ter discernimento para escolher entre o bem e o mal. Eles já praticam naturalmente pecado. Já tem algo no coração que já faz eles, com 6 mesezinhos, todos com 6, não vai ser antes, né? Uma manhãzinha, uma pirraçazinha. Ela não é mamães? E aí daqui a pouco começa a manifestar um egoísmo natural. Não sabem ainda o que é pecado, não entendem nada disso, mas é meu. Alguns não gostam de dividir nada, querem mais do que o outro, querem chegar primeiro do que o outro. Orgulho, né? Não é assim as nossas crianças? Não somos assim nós, seres humanos? Tem como alguém negar isso? Não tem, irmãos. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa corrompida. Eu quero a participação de todos hoje. Ontem nós botamos bastante texto no slide, mas hoje eu quero que todos abram as Bíblias. Efésios 2:3. Quem lê para nós? Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais também todos nós andamos, outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, a Bíblia nos ensina que outrora, Paulo falando aí, fazíamos toda a vontade da carne, porque por natureza, agora, devido ao pecado, somos filhos da ira. Gostaria que todos marcassem esses textos como bons examinadores das Escrituras. A palavra de Deus é a nossa regra, nossa única regra de fé. Romanos 7, 14 e 24. Quem achou? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. 24 agora? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, a Bíblia diz que nós somos vendidos ao pecado. Um corpo de morte existe no ser humano caído, no qual esse corpo de morte, olha a pergunta de Paulo: quem nos livrará desse corpo da morte? No verso seguinte, vocês lerem, vai dizer que Cristo nos livra desse corpo da morte. Romanos 3, 23, o que diz lá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outra linguagem diz: estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. A pergunta que eu faço é: esse todos também inclui as nossas crianças? Sim. Nós vamos ver isso com mais detalhes nessa manhã. Todos pecaram. Uma criancinha recém-nascida, vamos supor que uma criancinha recém-nascida faleceu. E se ela for salva, ela também precisa do sangue de Cristo? Vamos ver isso, com calma.
Romanos 5,12, né? Mais uma vez aí, quem lê para nós? Romanos 5,12. Portanto, assim como um só homem entrou no pecado no mundo, veio o pecado à morte, assim também a morte passou a todos os homens pecados. Todos os homens pecaram, e assim a morte passou a todos os homens. Todos nós, por conta de um só, estamos condenados à morte. Mesmo ainda, olha que interessante, eu gostaria que os irmãos entendessem isso. Mesmo ainda não tendo consciência do pecado. Vamos ver isso na Bíblia? Abra o Deuteronômio 2,34. Deuteronômio 2,34. Quem achar, pode ler para nós. Naquele tempo, tomando todas as necessidades e a cada uma destruindo com os seus homens, mulheres e crianças, não deixando sobreviver algum. Então aí está falando de a conversa está dizendo que o povo de Israel em determinado momento foi a uma batalha, e ali eles tomaram todas as cidades e mataram todos, incluindo as Crianças. Todos estão condenados à morte. Sem Deus, sem Cristo, todos pecaram. Ezequiel 9,5,6. Ezequiel 9,5,6 aconteceu literalmente, mas é também uma profecia para o tempo do sellamento. A gente não vai estudar isso hoje, mas lembra para nós, para ver o que aconteceu e o que vai voltar a acontecer. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após eles e fere, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens, e virgens, e meninos e mulheres, até examiná-los. Mas a todo homem que tiver um sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Irmãos, esse texto nos mostra que o selamento ele vai acontecer. Isso já aconteceu no passado, literalmente, mas como eu falei, esse texto traz uma profecia para o selamento. E aqueles que não estiverem selados, a ordem é matar a todos, velhos, moços, mulheres, meninos, crianças, mordidas, todos serão exterminados. Começarem pelo meu santuário, pela casa de Deus. Eles se conhecem. Então, nós vemos claramente que as consequências do pecado atingem até aqueles, a condenação do pecado atinge até aqueles que ainda não têm consciência de escolher um caminho ou outro. É o que a Bíblia nos mostra com clareza isso. Olha o que diz o Espírito de profecia. Permitir que o egoísmo, a cólera e a voluntariedade sigam sua direção nos primeiros 3 anos de vida de uma criança, e difícil será levá-la a submeter-se à sã disciplina. A criança já tem. E se os pais forem negligentes, se os pais não souberem disciplinar ali com amor, com carinho, com firmeza, isso vai naturalmente se tornar maior e cada vez maior. E chegará um momento que talvez seja difícil retroceder. O egoísmo, olha só o que ela diz, o egoísmo está embutido em nosso próprio ser. Chegou a nós como o quê? Como herança, e foi acalentado por muitos como um tesouro precioso. E aí, quando isso é acalentado mais e mais, a pessoa se torna cada vez pior, mais egoísta. É por isso que a importância da educação verdadeira no lar, da atenção dos pais, principalmente das mamães, que estão mais em contato contínuo com seus filhos. Por isso que Deus nos orienta a que a esposa deve ficar no lar cuidando de seus filhos e não deixar a mercê de outros que não têm o mesmo amor por eles, porque é necessário uma disciplina para que
egoísmo que está embutido em nossa natureza, no nosso próprio ser, seja pelo poder de Deus eliminado. Ela fala em Testemunhos para a Igreja. O egoísmo é contrário ao espírito cristão. É totalmente o quê? Satânico. Em sua natureza e desenvolvimento. Deixe-me dizer a você que as crianças nascem para o mal. Satanás parece ter controle sobre elas. Ele toma posse de suas mentes jovens e elas são corrompidas. Natureza da mulher pecaminosa corrompida com a natureza do homem pecaminosa corrompida vai formar o quê? Uma criança corrompida. Temos por herança tendências para o mal. Isso é uma parte do eu que ninguém precisa fazer. Não é uma questão só de atitude de fazer. Isso já está na natureza do homem. É uma fraqueza do homem acariciar o egoísmo, pois ele é um traço natural do caráter. O egoísmo é um traço natural do caráter. Então todos já têm. Todos já têm. A gente tem que lutar para se perder. Exatamente. Nós vamos ver isso também, como fazer isso. Em resultado da desobediência de Adão, observe agora, em resultado da desobediência de Adão, todo ser humano é transgressor da lei, vendido sob o pecado. Isso é óbvio. Porque se não fosse assim, Deus, quando no tempo, nas eras passadas, teve que exterminar povos inteiros, ele falava assim, olha, poupe as, ele falaria como? Poupe as crianças, mas não. Nós vimos que as crianças colhem as escolhas de seus pais. Todos somos vendidos sob o pecado, somos transgressores da lei. E Cristo? Como foi o nascimento de Cristo? O que a Bíblia fala sobre isso? Mateus 1, 18 a 20 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo, e a não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, a minha pergunta à igreja é: Cristo veio a esse mundo da mesma forma que nós viemos? O nascimento de Cristo foi o Espírito de Deus trazendo a natureza de Deus, e Maria, natureza pecaminosa, corrompida. Mas há uma diferença aqui. Nós vamos aprender hoje o que significa essa diferença. Em Cristo, natureza divina com natureza pecaminosa corrompida. Irmãos, isso é muito importante. Isso é de extrema importância nós entendermos isso. Por quê? Porque existe uma linha de pensamento hoje que nega que Cristo possuía natureza divina desde o seu nascimento. E nós vamos ver o que isso implica relacionado a Cristo. Tratam a Cristo como vindo a este mundo como nós. Nós vamos ver se a Bíblia apoia esse pensamento. Nós precisamos entender que Cristo, ao nascer nesse mundo, ele também teve um período em que ele não tinha o poder de escolha, nem ao bem, nem ao mal, como qualquer criança.
Cristo ele teve ali, nasceu, fez um dia, um mês, 6 meses, 1 ano, 3. Ele foi normal, se desenvolveu, como qualquer criança. E a Bíblia diz assim, olha: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tinha fadas será desamparada dos seus reis. Então nós vemos aqui uma profecia referente a Cristo, que é dupla também, mas é uma profecia messiânica também. Ela fala que Cristo teria um momento que ele não saberia rejeitar o bem e escolher o bem e rejeitar o mal, como qualquer criança. Isso é muito importante nós entendermos. E então, o que a Bíblia apresenta sobre as consequências do nascimento de Cristo? Natureza divina, natureza de Deus. Ele foi gerado do Pai novamente aqui nessa terra. E assim como ele foi gerado do Pai na eternidade, e ele herdou do Pai a natureza divina lá na eternidade, ele foi novamente gerado do Pai, do Espírito de Deus, de uma forma milagrosa, que a Bíblia não explica. Se chama o mistério da encarnação, da piedade. A Bíblia trata como mistério da piedade. A Bíblia não explica, mas houve um milagre ali. E então Cristo novamente é gerado do Pai e possui por natureza a filiação. E aí nós vamos perceber que a Bíblia vai tratar de Cristo de uma forma diferente, na sua infância. Cristo, quando criança, minha pergunta, tinha maldades e corrupções como nós? E agora? Aqui que está o ponto. Agora nós começamos a entrar num ponto em que nós precisamos compreender o que a Bíblia ensina. Cristo tinha maldade e corrupções como nós quando criança? Lucas 1,35, quem lê para nós? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre o Espírito Santo, no poder do Altíssimo, que desenvolverá com a sua sombra. Por isso, também, santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Ah, que interessante. O poder do Altíssimo te envolverá, e este ente santo que te há de nascer será chamado? Me mostra na Bíblia uma outra criança que foi usada essa expressão para ela. Esse ente santo que te há de nascer. Alguém conhece alguma outra criança que foi chamada de ente santo? Vamos ver mais? Lucas 2, 40 a 42. 40 e 52. Olha o que a Bíblia diz da infância de Cristo. Lucas 2, 40 e 52. Crescia o menino, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus. A graça de Deus estava sobre ele. 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, o texto ele nos traz palavras que não são usadas para nenhuma criança de Gênesis a Apocalipse. Lucas 2, verso 40. Vou repetir. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre aquela criança. Obrigado, irmão. Esse ponto aqui está mais compatível. No verso 52 fala assim: olha, crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens.
olha que interessante. No capítulo 1, no verso 80, vamos lá, capítulo 1, verso 80, vai falar de João Batista, um homem que era um homem de Deus, não é? Mas percebam como que a Bíblia fala de João Batista e se ela vai usar as mesmas palavras que usa para Cristo. 1 verso 80 diz assim, olha, e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. A Bíblia fala de João Batista que ele crescia cheio de sabedoria, fala que ele estava em graça diante de Deus e dos homens, ele se robustecia em espírito. A Bíblia se limita a essas palavras para João Batista, que nasceu como nós. E nós podemos, a cada estágio de nossa vida, sob a disciplina de nossos pais, robustecermos. As nossas crianças podem, mas as expressões usadas para Cristo são exclusivas. Um ente santo que te há de nascer, cheios de sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, nós não podemos ter dúvidas de que a união da natureza pecaminosa corrompida de Maria com a natureza divina de Cristo formou desde a concepção um ente santo. Até porque, se fosse como nós, José teria tido relação com Maria, e Jesus teria nascido como qualquer outro. Mas teve a parte humana de Maria e a parte divina do Espírito de Deus. Perfeitamente. E aí nós vamos entendendo por que tem que ser assim. Irmãos, negar a natureza divina de Cristo nele, aqui nessa terra, representa, vocês vão ver ao final, só estou adiantando, representa torná-lo pecador e merecedor da morte como nós. Vamos ver isso na Bíblia. Vamos devagar. Vamos lá. Espírito diz o seguinte: embora ele tenha sido tentado em todos os pontos como nós, e nós vamos ver sobre as tentações de Cristo também, não vai ser nesse estudo, vai ser no próximo, mas ele foi tentado em todos os pontos como nós, ele permaneceu diante do mundo desde a sua primeira entrada nele, imaculado pela corrupção, embora cercado por ela, mas imaculado da corrupção. Com profunda solicitude, observava a mãe de Jesus o desenvolvimento das faculdades da criança e contemplava na criança, olha que interessante, contemplava o cunho de quê? Perfeição no seu coração. Maria ficava admirada, aquela criança, a perfeição de caráter que tinha nela. Não é correto dizer, como fazem muitos escritores, que Cristo era como todas as crianças. Ele não era como todas as crianças. Sua inclinação para a justiça era uma contínua satisfação para seus pais. Um ente santo que te há de nascer. A graça de ele crescia em graça para com Deus e para com os homens. Os seus pais olhavam para ele e viam a sabedoria de Deus, a perfeição do caráter. Em sua vivência, o texto diz, Jesus de Nazaré diferia de todos os outros homens. Sua vida inteira era caracterizada por desinteressada beneficência e pela beleza da santidade. No seu íntimo dominava o mais puro amor, livre de toda o quê? Mancha do egoísmo e do pecado. Irmãos, se nós não compreendermos isso, nós vamos achar que Cristo era também
manchado do egoísmo, como todos nós somos, desde que nascemos. Se nós não entendermos o que significa a união da natureza de Deus com a natureza caída de Maria, fazendo de Cristo a ponte que liga nós caídos ao céu, nós vamos colocar Cristo em um patamar que vocês verão já já. É por isso que em nosso meio está acontecendo um ataque à natureza divina de Cristo. Vocês vão entender já já por que está acontecendo. Testemunhos para a igreja: não houve um só ato egoísta em toda a sua vida. Amém? Amém. Nenhum ato egoísta, nem quando ele era criança e ainda não sabia escolher o bem e rejeitar o mal. Porque muitos hoje ensinam que Cristo, a filiação de Cristo tem a ver só com o caráter e não com a natureza. E Cristo se manteve justo toda a sua vida por um relacionamento pessoal com o Pai. Não é assim que muitos ensinam hoje? Uma criança não tem como ter um relacionamento voluntário com o Pai. Ela não tem capacidade, um bebezinho não tem capacidade de escolher: hoje eu vou orar tanto tempo. Não tem, irmãos. Então Cristo precisa ter uma natureza diferente para que ocorra com Ele o que vai acontecer, o que pode acontecer e o que deve estar acontecendo conosco quando nós nascemos de novo. Eu vou entrar nessa parte ainda. Eu só estou adiantando. Mas Cristo não teve um novo nascimento depois de adulto, irmãos. Ou vocês acham que ele teve? Como nós precisamos. Vamos aos problemas. É difícil segurar, sabe? Mas vamos aos textos. Bom, nossas crianças, vamos avançar um pouquinho mais. As crianças, mesmo manifestando egoísmo e maldades ignorantemente, entenderam isso? Nossas crianças, elas manifestam de forma ignorante as maldades, o egoísmo. Uma pergunta, meu pai não estuda, mas me veio à mente agora. Em Israel, existia sacrifício da ignorância? Existia o sacrifício pelo pecado da ignorância? Nós vamos ver na prática, agora no texto, vocês vão se lembrar disso. Existia sim sacrifícios pelos pecados de ignorância, que a pessoa não sabia que estava cometendo, mas tinha que ter um sacrifício. Bom, então voltando à pergunta aqui: as crianças, mesmo manifestando egoísmo e maldade ignorantemente, elas precisam de um Salvador? Elas precisam do sangue do Cordeiro para entrarem no céu? Romanos 3:23 nós já lemos aqui, mas quem quiser ler de novo, por favor, para fixar bem. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória, da graça, do sangue expiatório. Não haverá nenhum ser humano que entrará nas portas do céu, seja ele um bebezinho ou um idoso, que não entrará pelo sangue de Cristo. Todos entrarão pelo sangue de Cristo. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Não há nenhum sequer que seja justo sobre a terra e que não peque. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, como que nós vamos agora entender a salvação das crianças? Êxodo 12:13. Quem lê para nós? Êxodo 12:13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais,
executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Note, esse relato aqui de Êxodo é um relato muito famoso, nós conhecemos bem, que fala ali no contexto das 10 pragas do Egito. E nós sabemos que a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, seja ele adulto ou criança, seja animal, não importa. Todos os primogênitos naquela terra morreriam, incluindo as crianças. Agora, o que salvaria? Vamos fechar no contexto das crianças aqui. O que salvaria uma criancinha recém-nascida, primogênita do Egito, da morte? O sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O pai e a mãe que não passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, o que aconteceria com o seu bebezinho primogênito nascido? Morreria. Porque todos precisam de um Salvador. Todos, mesmo o bebezinho recém-nascido, ele precisa de um Salvador. Ele precisa do sangue expiatório de Cristo. Mas o que a Bíblia ensina é que os pais são os responsáveis. Então nós temos que diariamente trazer o sangue do Cordeiro para a nossa casa com os nossos filhos em oração, em clamor. Quando nós revestimos a nossa casa, irmãos, clamando a Deus, fazendo os nossos sacrifícios nos altares dos nossos lares, entregando os nossos filhos ali, é salvação para eles. É por isso que a criança no Israel era apresentada, como foi feito aqui nessa manhã. Os pais estão dedicando os seus filhos a Deus. E a partir do momento que os pais não só dedicam, mas entregam mesmo desde o nascimento ali em oração, os próprios pais, antes mesmo da forma pública acontecer, os pais devem entregar diariamente seus filhos, porque o sangue do Cordeiro está sendo colocado sobre eles. Os portais das suas portas precisam estar diariamente ungidos com o sangue do Cordeiro, e os seus filhos estarão salvos. É isso que a Bíblia ensina. Agora, os pais que não fazem como no Egito aconteceu, as crianças também não são revestidas com o sangue do Cordeiro e colhem as consequências dos pais. Existem muitas coisas relacionadas a esse assunto que não foi revelado, mas uma coisa é certa: todas as crianças que entrarem no céu, todas elas estarão revestidas pelo sangue do Cordeiro, necessitam de um Salvador. Isso está muito claro nas Escrituras, está muito claro. As crianças são presas legítimas do inimigo, porque não são súditos da graça, não experimentaram o poder purificador do sangue de Jesus, e os anjos maus têm acesso a essas crianças. Então nós vamos, enquanto as crianças não podem escolher, nós vamos ter lutas, papais. Nós vamos precisar disciplinar, colocar regras, limites. As mães e os pais sabem do que eu estou falando. É necessário uma constante vigilância, porque como elas ainda não podem escolher, e elas nasceram de natureza pecaminosa caída, com natureza pecaminosa caída, corrompida, elas têm uma tendência natural ao mal. E cabe a nós, que já escolhemos servir a Cristo, e já escolhemos o sangue do Cordeiro, conduzi-las para que quando chegar a idade delas, elas também escolham nascer de novo. Somos esclarecidos pelos preceitos da lei, mas homem algum pode por eles ser justificado. Por quê? Pesado e achado em falta é nossa inscrição por natureza. Somos condenados por natureza. Nascemos em iniquidade.
transgressores, condenados. E precisamos ser revestidos diariamente pelo sangue de Cristo. E revestir as nossas crianças. Deixai as crianças irem a Cristo. Ali o deixar é porque eles estavam impedindo, né? Mas na verdade é levai as crianças. Cristo queria que levassem as crianças a Ele. As crianças precisam de Cristo. Agora vem a pergunta. Cristo, o Filho de Deus, nascido de mulher, precisou também da expiação de um Salvador? Há alguém que diga que sim aqui? O silêncio responde. Cristo foi o único homem nessa terra, o único homem nessa terra que pôde falar. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Nós precisamos conhecer a Cristo. Bom, nós já vimos que Cristo foi nascido do Espírito também. E agora vocês vão entender o que a Bíblia ensina, o porquê que ele necessita ser nascido do Espírito e possuir a natureza divina, a natureza de Deus, desde a sua concepção. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O que significa para nós hoje nascer de novo? O que significa isso? Efésios 4:24 diz o seguinte: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em quê? Em verdadeira justiça e santidade. Então, quando nós, por escolha, voluntariamente, escolhemos a Cristo, agora já na idade de escolha, só pode haver um novo nascimento para o homem caído e degenerado, corrompido, quando ele tem a condição de escolher. E quando isso acontece, e nós nascemos de novo, nós nos revestimos desse novo homem, que é criado em verdadeira justiça e santidade. Mas para que esse novo homem, esse novo nascimento aconteça, o que é preciso ser colocado em nós? 2 Pedro 1, 3 e 4 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis o quê? Da natureza. Havendo que agora? Escapados da corrupção. Ah, que interessante. Quando nós escolhemos a Cristo, nos entregamos a Ele e pedimos a Ele um novo nascimento, nós somos agora revestidos da natureza divina de Cristo. E aí o que acontece com nós? Com cada um de nós, conosco? Um novo nascimento. E é tirado de nós o quê? A corrupção. Irmãos, a união da natureza divina de Cristo com a natureza pecaminosa e corrompida, essa união é nessa união é que está a nossa salvação, porque é tirado de nós a corrupção que existe em nossa natureza. E aí nós começamos a ter bons desejos, sentimentos, e aí é possível que a nossa vontade seja harmonizada com a vontade de Deus. Mas sem a natureza divina, isso nunca vai acontecer conosco. Uma busca diária. É uma busca diária. E eu tenho certeza que aqui
Tem pessoas que já experimentaram esse novo nascimento. É possível que você se lembre de alguma coisa que no passado você era viciado para o mal, que hoje você já nem gosta mais, não te chama mais atenção. É possível. Cada um tem um aspecto diferente. Eu poderia falar aqui dos esportes. Eu era extremamente viciado em esporte, em futebol. Não perdia um jogo do Flamengo. Aquilo, quando tinha jogo do Flamengo, pela manhã, meu estômago já sentia um friozinho de alegria. E eu comecei a ver a idolatria que era isso. A corrupção que estava no meu coração. Cristo começou a me convencer desse pecado. Irmãos, e quando nós temos um vício nesse nível, é luta, é entrega diária. E aí, sabe o que acontece? Acontece um milagre. Eu sabia a escalação da seleção do Brasil, do Flamengo, eu sabia tudo. Hoje me pergunta alguma coisa de futebol. Pode estar jogando quem for. Não faço a menor ideia do que se passa, não tenho a menor vontade de assistir. Eu estou contando a minha experiência. Em um aspecto. Eu tenho certeza que todos nós temos uma experiência. E aqui está a nossa esperança, irmãos. É a natureza divina de Cristo em nós que vai nos trazer esse novo homem, essa nova criatura, que é criado em santidade e justiça. Agora, entenderam isso? Agora olhem para Cristo. Isso aconteceu com Cristo quando, irmãos? Na sua concepção. Irmãos, nós não precisamos só de um exemplo perfeito. Cristo é o nosso exemplo perfeito. Mas só o exemplo perfeito não é suficiente. É necessário um Salvador. O interessante, Padre, é que o novo nascimento é: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Cristo já nasceu do Espírito. Espírito, exato. Exatamente isso. Por quê? Porque nós não precisamos, eu repito isso, grave isso. Nós não precisamos somente de um exemplo. Nós precisamos de um Salvador. Cristo, ele não veio a esse mundo simplesmente para nos mostrar como fazer. Primeiro ele veio nos salvar e depois nos mostrar como fazer. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem perfeitamente o que estou dizendo. Imagine-se você no mar, bem fundo, se afogando. Você estava se afogando, já sem forças. Já de repente já desceu já. Ali da água não tem nada mais para fora da água. Eu te pergunto, você precisa de alguém que vá ali para te dar um exemplo de como se nada? Ou você precisa primeiro de alguém que salve? Sabe o que estão fazendo com Cristo? Ele é nosso exemplo. Ele era homem 100% como nós. Tinha todas as nossas tendências malignas. Senão ele não pode ser nosso exemplo. E aí esquecem-se. Nós não precisamos só de um exemplo. Nós precisamos de alguém que seja o sacrifício, o cordeiro imaculado e santo, para primeiro nos salvar e depois nos ensinar a andar com Ele. Porque sem Ele, mesmo depois de salvos, nada podemos fazer. Vocês entendem o que estão fazendo com Cristo? Com o plano da redenção? Quando tiram a natureza divina de Cristo e dizem que Ele era semelhante a nós, até na corrupção, tinha os mesmos desejos malignos que nós, senão Ele não pode nos compreender. Nós vamos ver isso mais para frente. Gravem isso que nós vamos ver na Bíblia. O que significa isso? E como que a Bíblia trata isso? Natureza divina mais corrupção, natureza pecaminosa corrupta, forma um homem criado em justiça e santidade. Nós podemos participar disso quando escolhemos. Cristo participou disso por herança genética de seu pai. Por isso que um anjo
não pode ser o nosso Salvador. Porque o anjo não é o unigênito de Deus. Lembra que os anjos queriam vir no lugar de Cristo? Quem já leu a história da redenção para trás dos profetas? Quando Cristo falou que ele, somente a vida dele, somente ele poderia ser o nosso Salvador, os anjos jogaram suas coroas no chão e falaram: não, eu vou. Se curvaram, mas não, eu vou. Era demais para eles entender que o Filho de Deus viria, sofreria, eu vou no seu lugar. Cristo falou: não, a vida de um anjo não serve. Eu sou o único que possui a mesma natureza do Pai. Até se fosse só por exemplo, os anjos poderiam ter feito. Exato. Mas o poder salvífico eles Eles não tinham a mesma essência, a matéria, a natureza, que se liga à confissão e santifica o homem. É nisso que está a nossa salvação, irmãos. É por isso. Porque a natureza divina, junto com a pecaminosidade, a condição de Maria, unidas, é que trouxe um Salvador para nós. E ele pôde, então, através dessa união, ter as nossas fraquezas, no sentido de sentir fome, sentir medo, sentir dor, ficar triste, ter angústia, como ele foi no Getsemane. Mas ao mesmo tempo, desde criança, quando ainda não podia escolher o bem e o mal, ter um caráter imaculado, perfeito, mesmo ainda sem as condições de discernimento. Vamos avançar. Diz assim, aqui nós vamos ler o que acontece quando junta-se, com a nós a natureza divina. Não precisamos reter nenhuma propensão pecaminosa. Olha que promessa para nós. Ao participarmos da natureza divina, as tendências hereditárias ou cultivadas para o mal são o quê? Amém? Essa é a salvação disponível para você. Tem alguma propensão ao mal que te incomoda hoje? Algum sentimento maligno que te corrói hoje? E você sabe que aquele sentimento não vem do céu? Agarre-se na promessa de salvação, a natureza divina. E quando você luta por ela, busca Cristo de todas as tuas forças, entrega a tua vontade, ela é separada do teu caráter. E agora você passa a amar como Cristo nos ama. Não foi isso a mensagem do irmão aqui? Amar como Cristo? Pode falar, meu irmão. E como a gente alcançar essa natureza divina sem nascer de novo? Não. É justamente o novo nascimento. É que traz essa nova nascimento. A nova natureza em nós é que traz o novo nascimento. É por isso que é novo nascimento, novo homem, nova criatura. Agora, não mais corrupta, mas agora divino-humana. Essa é a nova raça, divino-humana. Natureza de Cristo em nós, unida à corrupção, ela arranca a corrupção, como nós vimos em 2 Pedro. Arrancou a corrupção, você ainda mantém a natureza caída, porque sentimos ainda todas as fraquezas. Irmãos, os 144 mil, vamos pensar agora, 144 mil, que terão alcançado o caráter de Cristo, perfeitos, vão ser um troféu nas mãos de Cristo perante o universo. Naquele período em que não haverá mais intercessor, as pragas, todos já estudaram sobre isso aqui? Nós passaremos por um período em que não haverá mais intercessor no céu e permaneceremos ali. Nós ainda teremos a natureza pecaminosa caída ali? Sim, porque ainda sentiremos todas as inconveniências da nossa natureza, do corpo humano caído. Mas a corrupção não estará mais neles. Eles não terão mais sentimentos malignos, ódio, ira, no sentido de a ira que não é aquela ira bíblica, irai-vos, mas não pequeis, que é a ira santa, que é por você ver Deus sendo injustiçado. Essa ira era uma ira santa, mas a ira que por você ter sido ofendido, eu fui ofendido, fiquei irado. Isso não é ira bíblica.
A Bíblia fala assim, olha, se alguém bater no teu rosto, na tua face direita, faz o quê? Se alguém te obrigar a andar uma milha, faz o quê? Se alguém te pedir a túnica, então o quê? A capa. Tudo. Isso é o caráter de Cristo. Bom, agora vamos ler o texto claro quanto ao que estamos ensinando aqui. O que a Bíblia nos ensinou referente a Cristo. Ele não assumira nem mesmo a natureza dos anjos, e sim a humanidade, perfeitamente idêntica à nossa, exceto pela mancha do pecado. Um corpo humano, uma mente humana, com todas as suas características peculiares. Ele era constituído de ossos, cérebros e músculos, sendo nossa própria carne, compartilhar as fraquezas da humanidade. As circunstâncias de sua vida foram de ordem a expor-se, ele, a todas as inconveniências de pertencer ao gênero humano, não em riquezas e facilidades, e sim em pobreza, carência e humilhação. Ele respirou o mesmo ar que respiramos, caminhou sobre o mesmo solo como fazemos, tinha raciocínio, consciência, memória, vontade e afeições de uma alma humana. Tudo isso unidos à sua natureza divina. Verdade sobre os anjos, na página 157. Agora, se você tira de Cristo essa parte aqui, você acabou de colocar nele, desde a sua concepção, a mancha do pecado. E aí, ele não teve, desde o seu nascimento, uma perfeição no caráter, porque ele não poderia, quando bebezinho, escolher comungar com o pai. Ele vai passar a escolher isso quando ele entra na fase de discernimento. O que a Bíblia diz que aconteceu quando Jesus teve 12 anos de idade? O que aconteceu com Jesus? A Bíblia faz questão de relatar. Ele foi ao templo. E ele sentou agora com os líderes, os rabinos, os mestres. Ele começou agora a interrogá-los, a ensiná-los ali. Por que a Bíblia relata isso nessa idade? Ellen White, o desejado, fala assim, que foi naqueles dias, naquela festa, que Cristo compreendeu quem ele era. Tá? Mas enfim, Cristo precisa ser o Filho unigênito de Deus aqui na terra, irmãos. Ele precisa ser para ser o nosso Salvador. Tirou a natureza divina dele, tornou Cristo corrupto e necessitado de um Salvador. Não devemos pensar que a possibilidade de Cristo ceder às tentações de Satanás degradou sua humanidade, e ele possuía as mesmas propensões pecaminosas e corruptas do homem. Cristo assumiu a nossa natureza caída, mas não. E o que a Bíblia nos ensinou aqui que tira a corrupção da natureza pecaminosa? É a união da natureza divina. Muito claro, irmãos. Entendem o que está por trás desse ataque que tem sido feito à natureza divina de Cristo? Cristo tinha o caráter do Pai. Tinha, claro. Mas nós também podemos ter. Podemos ou não podemos? Nem por isso nos tornamos um Salvador. Exatamente, nem por isso nós somos Salvador. Nós necessitamos de um Salvador, mesmo tendo a possibilidade de alcançar o caráter de Cristo do Pai. E esse alcançar o caráter do Pai ao homem só é possível depois que ele passa a escolher por si mesmo esse caminho. Não é possível a um bebezinho escolher isso. Carta 8.895. Não coloque diante do povo como um homem com tendências ao pecado. Por causa do pecado, sua posteridade nasceu com propensões inerentes à desobediência. Mas Jesus, diz ela, foi o Filho unigênito de Deus. Ele assumiu a natureza humana e foi tentado em todos os pontos como a natureza humana é tentada.
Ele poderia ter pecado, ele poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele o quê? Uma tendência para o mal. Irmãos, sabe o que acontece? Quando essa teoria de que Cristo não tinha natureza divina desde da sua concepção, ou seja, não era o Filho unigênito de Deus aqui na terra, porque ele era o Filho unigênito também de Deus aqui na terra, ele era único e gerado da mesma espécie aqui na terra também. E não adianta, lembra que eu falei? Não adianta ficar falando que Jesus é o Filho de Deus. Não é só isso. Nós precisamos entender o que isso significa. Ele era o unigênito de Deus aqui na terra, único gerado da mesma espécie. Sabe o que acontece com essa teoria? O que ela vai dar? É o que estão falando por aí. Mas Cristo tinha que, para me entender nas minhas lutas, ele precisa passar pelo mesmo que eu passei. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, desejo para um certo tipo, uma corrupção para, por exemplo, a idolatria do esporte, do futebol, Cristo, para me entender, também tem que ter passado por isso. Será que é assim? Nós vamos entrar nesse detalhe na próxima mensagem. Mas Cristo, para entender os desejos carnais que eu tenho pelas mulheres ou as mulheres pelos homens, ele tem que ter sentido a mesma coisa que eu, senão ele não foi tentado como eu. É assim? Se a gente continuar nesse pensamento, então Cristo, para entender um homossexual, ele tem que também ter sentido os mesmos desejos pelos homens. Aí, se continuar nessa linha de raciocínio que estão levando por aí, para Cristo entender o pedófilo, ele também tem que ter tido as mesmas tendências com as crianças, para entendê-las, para entendê-lo, né? O pedófilo. Irmãos, vocês estão entendendo o que eles estão fazendo de Cristo? É porque a tentação é algo de fora para dentro. E Jesus, ele passou pela tentação de fora para dentro, mas não a tentação de dentro para fora. Como nós passamos. No sentido, na verdade, nós vamos ver depois um texto, na próxima mensagem, que nós somos tentados naquilo que o nosso coração é corrompido. E nem, irmãos, nem todos nós aqui somos, temos tendências malignas nas mesmas coisas. Nem todos nós. Uns aqui têm tendências para umas coisas, outros têm tendências para outras. Só que querem atribuir ao nosso Salvador a tendência de todos. Se nem nós mesmos temos as mesmas com os outros. Mas Cristo, para me entender, aí dizem assim, né? Não, se Cristo não teve as nossas tendências malignas, ele não pode me entender. Chega a ser irracional essa afirmação, irmãos. As pessoas não sabem nem o que estão falando. Tão Cristo que é a posição que eles rebaixam a Cristo. Então quer dizer que as pessoas que têm os homens aí têm tendências, espero que ninguém aqui tenha vencido, mas isso é um mal que está no mundo. Tendências à pornografia. Tem homens aí cristãos e já me procuraram. Vai, como que eu faço para me libertar dessa maldição? Aí quer dizer que Cristo, para entender essa pessoa, tem que ter tido também esse tipo de desejo, irmãos? Misericórdia. Não é isso que a Bíblia ensina, nós vamos ver. Como nós estamos vendo aqui, nós vamos ver isso também. Para vocês compreenderem, conhecerem o nosso Salvador. É necessário conhecê-lo ali. Senão nós vamos ter um falso Cristo. Isso não elimina a afirmativa que está ali escrito, né? Ele assumiu a natureza humana e foi tentado em todos os pontos. Sim. Agora isso significa que em cada pensamento imagina a quantidade de pessoas diferentes, novas, mas em todos os pontos ele foi tentado. Isso, nós vamos ver na Bíblia isso. Nós vamos ver a Bíblia explicando em todos os pontos. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Cristo sendo igual a Deus, e aqui nós já entendemos ontem, igual a Deus em quê? Na natureza. Cristo sendo igual a Deus, ofereceu os sofrimentos de um Deus. Ele não precisava de expiação. Homem pode pagar o preço do homem? Não. Irmãos, onde
redenção é esse que as pessoas estão acreditando? Degradado no plano da redenção. Só quem é igual a Deus, tem a mesma natureza, que pode pagar o preço. Porque a lei que foi infligida é da divindade, é do Pai. A lei é do Pai, soberano do universo. Ali falou uma coisa interessante. Pode falar, Ali. Estou dizendo, era só para Enoque, então, pela Salvador. Exato. Alcançou. Já estava resolvido. Estava resolvido. Aí tem outros que falam assim, não, a Cristo era filho por. A palavra que é usada está sendo por origem. Ele é filho por origem. Origem celestial. Então tá bom, envia um anjo. Um anjo também é origem celestial. É ou não é? Anjo tem a sua origem celestial? Envia um anjo. Nós somos filhos por adoção. Gálatas 4, 4, 5, Romanos 8, 15 e Efésios 1, 3 a 5. Nós somos adotados. Por que nós somos adotados? Em Cristo. Porque nós aceitamos o sacrifício dele, pedimos que ele habite em nós e então nós somos adotados por Deus como filhos de Deus. Finalizando essa parte, nós precisamos entender que Cristo, abre em Hebreus 13, 8, irmãos. Hebreus 13, verso 8. O que está escrito em Hebreus 13, 8? Jesus Cristo, ontem e hoje, e é o mesmo será para sempre. Então Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A Bíblia nos mostra que Cristo é o Filho unigênito de Deus ontem, antes de vir essa terra. Provérbios 8, 22 e 35. A Bíblia nos mostra que Jesus é o Filho unigênito de Deus quando ele veio a essa terra. Hoje, Mateus 1, 18 a 20, Lucas 1, 35 e Hebreus 1, 5. A Bíblia mostra que Cristo será o Filho unigênito de Deus para sempre, eternamente. Atos 13, 32 a 32 e 33. Por favor, irmãos, em nome de Jesus, não rejeitem o Filho de Deus em nenhum momento. A filiação de Cristo é tudo para nós. Sem a filiação dele aqui nessa terra, nós estaríamos perdidos, porque nós não teríamos um Salvador que fosse um cordeiro imaculado para nos dar a possibilidade de aceitar o sacrifício. E então ele troca conosco. Ele nos oferece a vida dele, que não merecia a morte, e nós aceitamos a morte dele, que não merecia de jeito nenhum essa